Hoje estamos a chegar ao fim da nossa Volta ao Mundo em 33 línguas. Hoje, quer dizer, esta semana, vamos falar da 32ª destas 33 línguas e depois falaremos da última, mas não vou revelar qual é que é. Então no episódio de hoje vou falar, na verdade vou falar de 3 línguas, vou falar das 3 línguas de Gibraltar. E estou a pronunciar Gibraltar assim, porque seria tradicional em português, embora eu saiba que hoje em dia já quase todos dizemos Gibraltar. Mas pronto, deixem-me com esta pequena mania, se quiserem, de pronunciar assim. Então, ao escoar-se pelo ralo, e vou usar aqui uma crónica antiga em que falei sobre este tema, ao escoar-se pelo ralo, o Império Britânico foi deixando umas pingas na banheira, umas ilhas aqui, umas extravagâncias acolá, como o facto de a Jamaica ter como rei Carlos III, foi deixando também umas bases militares a complicar Chipre, e aqui bem perto temos um desses restos, Gibraltar, cidade britânica que está ao sol andaluz, uma colónia na Europa, um pedaço de território que os espanhóis querem para si e que os ingleses, desconfio, não se importariam de lhes dar, não fosse dar-se o caso de os habitantes quererem continuar a ter o mesmo rei que os jamaicanos. Aquele pedaço de Península Ibérica já é colónia desde o início do século XVIII, por cedência perpétua de Espanha no final da Guerra da Sucessão. A cedência foi perpétua, mas Espanha não perdeu a esperança de receber de volta ao presente. A pequena fronteira chegou a ser completamente encerrada. Isolando-os, Espanha pensou que conseguiria convencer os habitantes do Rochedo a mudar de rei. Mas não resultou. Uma cidade governada pela Grã-Bretanha, encostada à Espanha, que teve de viver isolada muito tempo. Sem surpresas, este território é quase independente. Os espanhóis não a podem governar. E os ingleses, desde que fiquem com espaço para marinheiros e afins, não querem propriamente saber sobre o que fazem os habitantes da mais famosa rocha do mundo. O território tornou-se assim num país em miniatura, o que tem o seu encanto, se ignorarmos algumas manigâncias fiscais. Lembra-me aqueles barcos dentro de garrafas ou cidades dentro de globos de neve. São objetos que parecem reduzir a complexidade do mundo a algo que conseguimos abarcar com a mão. Também Gibraltar parece ter tudo ali, concentrado, como um país de brincadeira ou inventado por um romancista para cenário de um policial. Ou talvez um país modelo para uma criança aprender na escola como se faz um país. Há a casa do governador, há a estação dos correios, o parlamento, o teleférico, o aeroporto, a praia, há um exemplo de cada coisa. Subimos no teleférico e, chegados ao cimo da rocha, olhamos para sul. Vemos 2 continentes, um mar e um oceano. Estamos em cima de uma das colunas de Hércules. Do outro lado vemos a outra coluna, Ceuta, pedaço de Espanha que Marrocos quer. Os 2 lados do estreito são espinhas geopolíticas. Desde sempre que estas 2 cidades andaram a trocar de mãos. Gibraltar, o monte de Tarik, marcou o início da conquista muçulmana da península. Ceuta marcou o início da tentativa de conquista portuguesa no norte de África. Mais tarde, ficou espanhola, quando o resto do reino escolheu Dom João IV para rei. Entre as 2 colunas, passaram no rodopio da história, sem ordem, romanos, americanos, fenícios, russos, gregos, portugueses e hoje muitos cargueiros chineses. Voltemos-nos para norte, lá no cimo do Rochedo. Olhando para a cidade lá de cima, podemos olhar para o mapa e compará-lo com o território. A cidade está à esquerda, à direita umas quantas praias, uma espécie de algarve para gibraltinos e a costa andaluza até ao horizonte. Olhamos para sul, olhamos para norte, se olharmos para os pés, encontramos um macaco a roubar-nos o telemóvel. Os macacos de Gibraltar confundem-nos. Estamos tão habituados a ver os seus companheiros em jardins zoológicos ou à distância por dentro da televisão que ficamos convencidos de que aqueles serão sossegados como os outros. Não, são animais selvagens que não se coíbem de roubar o que podem e depois sentar-se no parapeito a observar os primos humanos a construir cidades, países e fronteiras lá em baixo. Os macacos e os seres humanos partilham muita coisa, incluindo uma predileção pelo sentido da visão. Gostamos muito de ver. Nós, no entanto, pegámos no sentido da audição e usámo-lo para criar aquilo que nos torna humanos, as línguas. Pois em Gibraltar, que línguas encontramos? Nas placas, quase tudo está em inglês, a única língua usada oficialmente. Se andarmos pelas ruas, ouvimos muito castelhano, com sotaque mais ou menos andaluz. Também ouvimos inglês, e ouvimos até pessoas que falam inglês padrão e castelhano andaluz, numa mistura curiosíssima que prova como falar ou não o padrão não é uma questão de maior ou menor capacidade linguística. Se estivermos muito atentos, talvez ainda ouçamos alguém a falar llanito, o particular idioma de Gibraltar, criado pelo contacto entre inglês e castelhano, com pepitas de maltês, genovês, português e até uma ou outra palavra de hebraico.
Por baixo do peso do inglês e do castelhano, o lhanito está hoje a desaparecer, mas é uma das marcas da identidade de Gibraltar. O lhanito não é uma simples mistura de palavras das duas línguas. Tem uma estrutura própria e usos sistemáticos. É uma verdadeira língua criada por contacto. Não vai acontecer, mas é possível imaginar um mundo em que o lhanito se torna uma língua padronizada, usada por milhões. Afinal, se virmos bem, o próprio inglês é uma língua construída por contacto entre o inglês antigo, o nórdico dos vikings e depois o francês normando. E isto já é simplificar um pouco a história. Nós até podemos encontrar textos escritos em lhanito. Posso tentar ler um deles. El llanito é um ibero-romance language que tiene western andaluz como linguistic base. Estou a ler pessimamente, com certeza, mas isto quer dizer o lhanito é uma língua ibero-romance que tem o andaluz ocidental como base linguística. Deixo o resto do texto, que vou deixar na descrição deste episódio, como exercício de tradução para quem quiser. Enquanto falar de uma só terra, o lhanito é também um caso saliente de um fenómeno universal. Em todos os lugares do mundo, o uso das línguas é único. Gibraltar é especial por juntar duas línguas muito conhecidas e por ser um território separado dos vizinhos por uma fronteira. Aqui as línguas misturam-se como num tubo de ensaio. No entanto, todas as terras misturam as palavras à sua maneira, embora com menos fronteiras. Aliás, cada família, cada bairro, cada turma, cada grupo de amigos tem a sua forma particular de falar. Podemos até aproximar o nosso microscópio linguístico até perceber que cada pessoa tem uma mistura única de vocabulário, pronúncia, sintaxe. Os linguistas usam o termo idioleto, a língua tal como é usada por um indivíduo. Do borbulhar da língua na rua nascem depois os padrões, construções artificiais para uso geral, que acabaram por ganhar tanta força que hoje esmagam muitas das particularidades regionais. No entanto, mesmo neste mundo onde os padrões são tão importantes, todas as línguas mantêm variação, que é particularmente visível ou audível em terras como Gibraltar, pelo efeito multiplicador do contacto entre idiomas diferentes. A linguagem humana está sempre sujeita a forças centrípetas, como os padrões, o sistema educativo, o prestígio social de certas palavras ou construções, e a forças centrífugas, como a criatividade individual, o contacto entre línguas e o prestígio oculto das palavras que usamos só entre nós. O lhanito tem palavras de muitos lugares, a língua desfaz-nos, no fundo, a ilusão com que começamos. Terras como Gibraltar são tudo menos cidades dentro de globos de neve. Por mais fronteiras que se criem, ali foram parar pessoas e palavras de muitos lugares, numa mistura que torna a cidade particularmente interessante.